Santo Deus, muito obrigado, ó Pai, por nos lembrar que o Senhor nos fez nascer de novo, o Senhor agiu entre nós, por meio do Teu Espírito Santo, da pregação do Teu Evangelho, por meio da pregação da Tua Palavra, o Senhor operou em nós e nos fez novas criaturas. Queremos louvar ao Senhor por esse ato grandioso e amoroso do Senhor para conosco. E como acabamos de cantar, nos faz ver assim como o Senhor nos fez. Que venhamos a ter consciência da Tua operação em nossas vidas. Ajuda-nos agora, como nascidos Teu, a ler a Tua Palavra, a entender a Tua Palavra. Tentar extrair da Tua revelação as aplicações, os desafios que devemos trazer para nossas vidas. Que não sejamos meros coletores de informação, mas sejamos realmente pessoas que amam a Tua Palavra e visam entender melhor o Teu caráter, a Tua pessoa e também receber o desafio de mudança de vida. Acreditando que o Senhor, juntamente com a Tua Palavra e Teu Espírito, age de forma tal que a nossa vida seja modificada. Acreditamos na Tua ação santificadora por meio da pessoa do Espírito Santo. E por isso clamamos. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 19, já estamos no 19, né? Faz bem pertinho já, né? Novo céu e nova terra. Bem, vamos falar um pouco, fazer um resumo aqui do livro, para a gente não se perder. É sempre bom a gente fazer uma análise geral do livro, para depois a gente então falar do nosso foco maior, que seria o capítulo 19. Já lemos 18 capítulos. No primeiro capítulo a gente viu a visão de João na ilha de Patmos. Ele estava exilado, foi para a ilha e lá ele teve a visão do Cristo glorioso. Esse Cristo glorioso que João tem essa visão, ele envia cartas aos anjos guardiões das igrejas da Ásia Menor. São 7 igrejas que simbolizam a igreja de Cristo em toda a história. Ali nós encontramos desafios para a nossa igreja, entendemos melhor o caráter de o que é realmente uma igreja, o que Cristo espera de uma igreja. Capítulo 4 e capítulo 5, nós temos então João subindo aos céus, tendo a visão do Cristo glorioso, também a visão do trono, que é o grande elemento que se destaca, os 4 seres viventes, 24 anciãos, uma série de anjos, miríades, milhares e milhões de anjos louvando ao Senhor. E lá ele é apresentado então a visão do livro que tem 7 selos, o livro que trata do futuro da humanidade, daquilo que Deus tem reservado para o futuro da humanidade e do seu povo também. João chora, porque não tem ninguém que abra aquele livro. Então o Cordeiro aparece na cena, ele abre o livro e começa então desencadeado o juízo de Deus nos selos. São 7 selos. No 6º selo nós temos um prelúdio da volta de Jesus. A cada final dessa série de juízos, sempre elas terminam com a volta de Jesus. Não quer dizer que selos, trombetas e taças estão sempre em paralelo. Quer dizer que existem alguns paralelos, mas não é um paralelo exato entre selos, trombetas e taças. Os selos são mais gerais, as trombetas vão fechando cada vez mais e as taças, a intensidade é maior. A cada série de juízos você tem então uma intensificação. Deus trazendo juízo à humanidade, Deus jogando a sua ira sobre as pessoas. E nesse processo de revelar a ira de Deus sobre a humanidade, Deus então revela também em alguns interlúdios dentro do livro, ele nos apresenta o que Deus faz com o seu povo. Ele guarda o seu povo, ele sela o seu povo. Ele também ele guarda o seu povo, mas isso não quer dizer que ele não guarda o seu povo do sofrimento. O seu povo sofre esse período de dor, esse período que Deus lança juízo sobre a terra. O povo de Deus não é preservado de tudo. O povo de Deus sofre também, mas em nenhum momento você encontra Deus derramando a sua ira sobre o seu povo. Ele derrama ira sobre a humanidade, e a humanidade muitas vezes, contra o povo de Deus, age contra o seu povo. Mas Deus preserva, guarda, reserva o seu povo para que eles não possam se desviar, mesmo diante de um período de grande dor. Nós somos apresentados alguns personagens importantes. O dragão, que é um símbolo do inimigo do povo de Deus,
que é Satanás, que Apocalipse não está e não vem do inferno, nem está no inferno. Na verdade, ele tinha acesso às regiões celestiais, só que depois da vinda de Cristo, depois da sua morte e a sua ressurreição, Satanás não tem mais acesso ao céu. No final das contas, o que Apocalipse nos ensina é que Satanás tem acesso à terra. Ele não está nem no inferno, nem no céu. Ele está na terra, agindo contra o povo de Deus. E ele tem aliados. Seu aliado primeiro apresentado a nós é a besta que emerge do mar, que representa o poder político, poder militar, bélico. Depois nós temos a presença da besta que emerge da terra, que simboliza todo o poder religioso. Então o diabo usa da questão política, econômica, religiosa. E depois nós temos a apresentação da grande prostituta, que representa a sedução, os prazeres que o mundo oferece, em contraponto ao prazer eterno que Deus nos oferecer na pessoa de Cristo. Então você tem esses parceiros, vamos dizer assim, do diabo, que o dragão usa para pessoas. Opa, deu problema aí? Para seduzir as pessoas, para tirar as pessoas do caminho do Senhor. Esses inimigos começam, então, na nossa leitura, eles começam a ser destruídos, ou julgados, melhor dizendo. A palavra destruído não é a melhor palavra aqui. Eles começam a ser julgados. Então, o primeiro personagem é dragão. Depois, as duas bestas, ou os dois monstros, ou feras, e depois a prostituta. Mas o processo de julgamento é invertido, é um tipo de paralelismo invertido que João faz. Começa o julgamento, então, com a prostituta, que foi a última a ser apresentada, é a primeira a ser julgada, depois as duas bestas, e por último, somente no final, e não hoje, no capítulo 19, mas no capítulo 20, nós encontramos como Deus, então, vai tratar com o diabo, com o dragão, que é aquele que opera, no final das contas, ele só utiliza esses elementos aí para seduzir as pessoas e tirá-las do caminho do Senhor. Ok? O que o capítulo 19 trata? Basicamente, se você prestou bem a leitura, na primeira parte, você tem aí o louvor diante da condenação da grande Babilônia. A partir do versículo 11, você tem então a volta de Jesus, propriamente dita, em julgamento. Um pouquinho antes, você tem o casamento da noiva com o cordeiro, que é a volta de Cristo. Basicamente, o capítulo 19 trata da volta de Cristo. E não é a primeira vez que o livro de Apocalipse trata da volta de Jesus. Ele já falou disso em alguns momentos. E em cada manifestação ou descrição da volta de Cristo, você tem um elemento a mais para aprender sobre a volta dele. A primeira vez que ele fala da volta de Cristo, ele fala, por exemplo, que quando Cristo vier, os elementos cósmicos estarão em total desacordo. O sol escurecerá, a lua, as estrelas vão cair. Então você tem todo o sinal cósmico da volta de Jesus. Depois da última trombeta, você tem uma nova descrição da volta de Jesus. E ali a ênfase está no reino de Deus. Quando Cristo vier, o reino será completo, pleno. O reino que já é real agora, tornará-se completo e pleno na volta de Jesus. E aqui você tem um elemento de julgamento muito forte. Então aprendemos muito sobre a volta de Cristo nesses últimos meses aqui de reunião entre nós. Primeiro, Mateus. Em Mateus aprendemos que Cristo, quando voltar, voltará depois de um período de grande tribulação, que esse período é a marca da igreja, que a igreja então é chamada para sofrer por Jesus, e que vai haver nesse período falsos profetas, como o Apocalipse também reforça o discurso de Mateus 24, que é o do próprio Senhor Jesus Cristo. Aprendemos também que antes da volta de Cristo algumas coisas precisam acontecer. 2 Tessalonicenses capítulo 2 vai dizer que tem que haver uma grande apostasia, é aquilo que Mateus chama também de esfriamento do amor, o amor de muitos esfriará, vai haver uma grande apatia com respeito à pessoa de Deus, haverá uma grande apostasia, há então a figura do homem da iniquidade, que é também chamado de o anticristo, na carta de João, e é chamado aqui da besta que emerge do mar, que tanto é um reino, como também é uma pessoa, que é o anticristo que ainda virá. Então você aprende no Evangelho de Mateus muita coisa sobre a volta de Jesus. Uma delas também é que, mesmo diante de tanta perseguição, e tanta luta contra o povo de Deus, o texto nos diz lá, Jesus diz em Mateus 24, o Evangelho de Deus será pregado no mundo todo. O Evangelho de Cristo é, então, anunciado em meio a muita
perseguição. Acho legal uma frase, salvo engano, eu acho que eu ouvi através do pastor Luiz Saião. Ele disse assim: a igreja existe há mais de 2000 anos, apesar de que os cristãos estão tentando destruir ela durante 2000 anos. Porque muitas vezes os grandes inimigos da igreja são aqueles que fazem parte dela. E a igreja, faz tempo que os cristãos tentam destruir a igreja, e há 2000 anos estamos aqui, lutando, mas ainda crescendo e o evangelho sendo anunciado mesmo assim. Mesmo diante de muita perseguição, o evangelho foi anunciado, tem sido anunciado. Vamos então para o nosso texto. O texto começa com o anúncio, eu não vou dar muita atenção aos primeiros versículos, porque eles tratam basicamente do louvor à queda da grande Babilônia, que a gente tratou no nosso último encontro. Que basicamente a grande Babilônia representa um poder, uma força, um espírito, até um povo, pessoas também, em contraponto a uma outra figura, que é a mulher, ou a esposa, ou a noiva de Cristo. Se o mundo tem a sua prostituta, Cristo tem a sua esposa, a sua igreja. Em Efésios, Paulo nos ensina que Cristo está preparando a sua esposa para esse grande encontro. Essa esposa já tem 2000 anos, e à medida que o tempo passa, Deus está trabalhando na santificação desse povo para o grande encontro. E esse encontro é descrito aqui. Vamos ler então. Vamos ler a partir do versículo 3. E mais uma vez a multidão exclamou: aleluia! A fumaça que dela vem, que é da grande Babilônia, né, sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamaram: aleluia! Amém, aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando, convidando, chamando as pessoas: louvem o nosso Deus. Todos vocês, servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Não importa o seu status social, não importa o número da sua conta bancária, não importa que título você tem, quantos cursos você fez. Se você teme a Deus, você é então aqui nesse texto chamado a louvar ao Senhor, a clamar ao Senhor. Ouvi então algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e fortes trovões, e que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, é o convite. Vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Talvez na sua versão já está ataviada, né? Preparada, toda pronta para esse evento maior. A gente sabe, pelo relato dos evangelhos, que esse evento, a volta de Cristo, o estabelecimento do seu reino, ele é muito pintado com o casamento já nos evangelhos. Jesus já chega comparado a noivo durante seu ministério. Né? Durante o ministério dele, ele dizia que os discípulos dele, por exemplo, não jejuavam porque o noivo estava com eles. Então, Cristo já se denomina noivo durante seu ministério. Quando chegamos em João 3, João vai dizer que ele não é o noivo, ele é aquele que ajuda a chegada do noivo, ele é o amigo do noivo, não é o noivo. Na nossa cultura, o casamento, ele é invertido. Na nossa cultura, a noiva é o centro do casamento. Na cultura bíblica, é o noivo que é esperado. E aí o noivo? Chegou o noivo? Na nossa cultura, conseguindo inverter isso, a gente consegue inverter tudo. Né? Inclusive, até o papel aqui. O noivo é o centro, não é a noiva. Ela tem um papel importante, mas ela não é o centro. Ou vocês acham que a igreja é mais importante do que Cristo? Claro que não. Aqui então você tem uma cena de chamado a alegrar-se, porque é uma festa. No final das contas, esse texto aqui nos descreve 2 banquetes, 2 festas. Casamento, na cultura antiga, na cultura dos dias de Cristo, era um evento muito longo, geralmente envolvia dias. Tem casamento que durava 7 dias. Então era muita festa, muita festança mesmo. A ideia de banquetear, né, de estar pronto para estar festejando. Essa é a ideia. Há um convite aqui. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar, porque é festa. O encontro de Cristo com a sua igreja é
semelhante a uma festa de casamento. É exigido numa festa que haja alegria. Aqui você tem dois banquetes. O banquete do casamento e o banquete aterrorizante que a gente acabou de ler, que é o do julgamento de Deus. São dois ambientes bem distintos, mas que representam muito bem, simbolizam muito bem o final, quando Cristo vier. Ou você estará diante de uma grande festa, ou você estará diante de um julgamento. Eu não sei você, mas as pessoas normais, e eu espero que você seja uma delas, né, também, elas preferem um convite de casamento do que uma intimação para se chegar diante de um juiz. Nós somos convidados para um casamento, mas aqui também tem gente que está se banqueteando no casamento e tem gente que vai ser o próprio banquete. No capítulo 19, pessoas ou estão participando do banquete porque estão se deliciando com a festa, ou estão sendo a própria refeição de um banquete que é o juízo de Deus sobre aqueles que não seguiram a Cristo. A humanidade é claramente dividida nas Escrituras em quem tem Cristo e quem não tem Cristo. Quem tem a Ele como Senhor da sua vida e quem não tem. Não tem outra categoria importante nas Escrituras. Ou é assim ou não é. Na Bíblia isso é bem claro. É por isso que o cristianismo é uma religião tão odiada, tão questionada. Porque uma das marcas do cristianismo é a exclusividade. Existe uma coisa que todo mundo hoje detesta, é o exclusivismo. Você não pode dizer que só você está certo. Você não pode dizer que é só a sua religião que está certa. Mas o que o cristianismo diz é exatamente isso. Só Jesus salva. Só Ele é o Redentor. E tem que seguir somente a Ele. Não tem outro. Não tem vários caminhos que levam a Deus. Só tem um caminho. Aqui você encontra então esse contexto de casamento. É o casamento do Cordeiro. A sua noiva já se aprontou para vestir-se. Foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Então, é muito interessante porque você tem aqui, João não tem problema nenhum, porque literatura apocalíptica, ele não está nem aí, assim, em termos de cada coisa simboliza uma coisa só, ou duas coisas não podem simbolizar a mesma coisa. Para João não tem problema nenhum. Aqui você tem a igreja simbolizada pela noiva, mas também a igreja simbolizada pelos convidados. Então, nós somos tanto a noiva como os convidados. Mas, pastor, como é que pode? Como é que pode a besta ter 7 cabeças e indicar 7 montes e 7 reis ao mesmo tempo? Me responda, não sei. Pois é a mesma coisa que Apocalipse. Ela pode simbolizar ter vários referentes. Aqui, então, você tem a igreja desenhada, simbolizada como a noiva, pura, e essa pureza está ligada aos atos dos santos que são justos, ou seja, a igreja de Cristo, a beleza da igreja de Jesus, não é estética nesse sentido visual que nós temos hoje. A beleza de uma igreja não está no número de pessoas. A beleza de uma igreja não está na pompa que ela tem. A beleza dessa igreja aqui está no fato de que ela é cheia de atos corretos, justos. A beleza de uma igreja está no comprometimento que cada membro tem com a santidade de Deus. É nisso que está a beleza da igreja de Jesus Cristo. Continuando. Versículo 9. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Bem, o que é importante, na minha tem convidados, talvez na tua você possa ser chamado. Se você observar bem, voltar um pouquinho as páginas para o capítulo 17, lá no capítulo 17, no versículo 14, diz assim, guerrearão contra o Cordeiro. E essa guerra aqui, do versículo 14 do capítulo 17, ela é, digamos assim, ampliada para a gente entender um pouco melhor. Aqui no capítulo 19, ele vai dizer: guerrearam contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá,
pois é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e vencerão com ele quem? Os chamados, os convidados, e os eleitos e fiéis. É um grupo só. Quem é convidado é o chamado é o eleito que é fiel. Nós, no dia em que Cristo vier e nos unirmos a Ele, na sua manifestação visível, estaremos junto com Ele, não porque isso é uma ideia nossa. Foi convite dele. Ele selecionou aqueles que ele queria para o dia da sua festa. Ele escolheu um povo para ele, um grupo de pessoas para ele, para se banquetear com ele. E isso deveria gerar em nosso coração mais alegria ainda do que questionamentos com respeito à soberania de Deus. Porque geralmente a galera fica, e aqueles que não foram escolhidos? Leia Apocalipse. Os que não foram escolhidos vão guerrear com Deus, vão blasfemar de Deus. Aqueles que não foram escolhidos não estão nem aí, como nós também não estávamos. Deus nos escolheu para uma festa que nós não queríamos ir. Ele nos convidou para essa festa. E ele vai dizer uma frase que dá uma ideia de fica ligado no que eu estou dizendo. É o versículo 9, ainda ele vai dizer no final, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Ninguém sabe se isso é uma referência ao que ele acabou de dizer, a todo o bloco que ele construiu, ao livro todo. Ninguém sabe. Parece muito com as frases que Timóteo usa. Aliás, Paulo usa para Timóteo, quando ele diz, essas palavras são fiéis e verdadeiras. 2 pontos ele fala. Mas é uma ideia, é como a expressão de Cristo, em verdade vos digo. É uma ideia de chamar a atenção. Fica ligado, é essa a ideia, essa expressão aqui, ó. Essas palavras são verdadeiras de Deus. Olha, são verdadeiras de Deus. Ou seja, presta bem atenção. Fica ligado. E uma dessas verdades, fica bem claro aqui, é o fato de sermos convidados para essa festa. Nós somos a noiva, mas também somos os convidados para esse encontro. É uma ilustração, é um símbolo, é uma forma de dizer que no dia em que Cristo vier, será extremamente agradável. Será uma grande festa. O ambiente de festa é muito bom para quem, né, já teve um momento de festa, sabe que o banquete, a gordura queimando, usando aqui a figura de Salmo, né? A ideia de você estar num ambiente festivo. Nos evangelhos, nas parábolas de Cristo, uma das formas de Cristo descrever aqueles que estão condenados é exatamente aqueles que estão fora da festa. Quando ele vai descrever aquele que está fora da festa, lembra que tem uma parábola que ele vai dizer que tem uma pessoa que não está vestida de forma adequada no casamento, ele é colocado para fora, aí Cristo ir lá fora da festa, haverá choro e ranger de dentes, que é claramente uma figura de condenação. O que é ser condenado é estar fora da festa. Versículo 10, então caí em seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você, como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Eu acho essa cena fantástica, porque ela vai se repetir, alguns acham que é um paralelismo, mas eu não ficaria surpreso se ele repetisse também. João está diante de um anjo, e ele, diante daquilo ali, ele se ajoelha para adorar o anjo. Eu acho fantástico isso, porque essas tentativas de adoração já aconteceram. Em Pedro, né, com Pedro, no livro de Atos, se curvaram diante de Pedro, Pedro, não, levanta aí, né, não é esse o ponto aí, está errado, perdeu o ponto. Aqui o anjo, mesma coisa. Agora, quando você pensa em anjo, pensa na angelologia bíblica, você sabe que anjo, segundo a própria Bíblia, é um ser superior a nós. Né? Em termos de capacidade intelectual, em termos de poder, uma série de coisas. Um anjo pode destruir um exército humano. Então você se curvar diante do anjo já é errado. Se curvar diante de um homem, pelo amor de Deus. Então, você vê como aqui nós temos um apóstolo, sabe? Não é um meninozinho na fé, não é um cara que se converteu ontem,
Não é um cara que não conhece as Escrituras. Nós temos aqui um apóstolo com cerca de 90 e poucos anos, extremamente experiente, mas diante da grandeza do anjo, ele cai nesse erro de querer adorar o anjo. É uma tendência do ser humano. Nós somos adoradores. É isso que nós somos. Para adorar a Deus, mas de vez em quando estamos desviando isso para alguma outra direção. No caso dele, para um anjo. Hoje em dia as pessoas adoram pessoas. Pessoas que morreram, que foram boas. E aí vai. Continuando. Então, versículo 11. Vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se achava fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. A visão do céu aberto, grandioso, nada a ver com aquela visão de um Cristo que vem em segredo. Né? Aquela visão dos filmes deixados para trás, que a gente sabe que Cristo veio porque o carro perdeu o controle. A gente não sabe que Cristo veio porque a gente viu Jesus. A gente sabe que ele veio porque o avião caiu, o piloto não estava lá. Nas Escrituras, toda vez que Cristo vem, gente, toda a descrição da volta de Cristo, em nenhum momento, quando Cristo vem, é aquela vinda, sabe, que ninguém sabe. Meu amigo, o céu se estremece, o sol não dá mais a estrela cai do céu, o céu se abre, são visões, são elementos cósmicos, ele mexe com toda a estrutura da criação, é a volta do Redentor. Como é que isso é secreto? Onde é que está secreto nas Escrituras? Em nenhum momento você vê uma volta secreta de Jesus. Que ele vem e ninguém sabe. Ele vê céu aberto, cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Isso aqui vocês lembram, né? Capítulo 1. E a sua cabeça há muitas coroas. E tem um nome aí. Um nome que só ele conhece. E ninguém mais. Como assim, pastor? Espera aí. Na cabeça dele tem muitas coroas. E tem um nome lá. Lembra que a prostituta tem nome na testa, também nome na cabeça? Lembra que os nomes que estão ligados à cabeça representam que a pessoa é? Esse ser aqui que ninguém vai questionar, né? Ninguém em sã consciência ao ler esse texto vai dizer assim que aqui não é Jesus, aqui é Jesus. Ele é o cavaleiro branco aqui do capítulo 19, ele está chegando. Mas ele tem nome escrito nele que só ele sabe. O que isso ensina para a gente? Que nós nunca conheceremos tudo de Deus. Ele tem um nome que nós não sabemos e não vamos saber. É um nome que só ele conhece. Porque seria muito atrevimento nosso dizer que nós conhecemos tudo de Deus, mas nos igualaríamos a Ele. Só Ele conhece. Versículo 13. Está vestido com um manto tingido de sangue. E aí fica a dúvida, sangue de quem? Pelo relato, para mim, a tendência é acreditar no sangue daqueles que serão condenados. Porque o sangue pode ser o sangue dele mesmo, o sangue das vítimas, né, dos mártires, das testemunhas fiéis, mas, pelo relato que continua, a ideia é de um sangue que respingou nele. Porque a figura vai ser de Cristo como aquele cavaleiro que vem e ele pisa nas uvas e fica respingando nele. Essas uvas aqui, esse sangue, na verdade, é o sangue daqueles, simbolicamente, o sangue dos condenados, sobre os quais Cristo irá pisar, o cavaleiro. E o seu nome é a palavra de Deus, ou Logos de Deus, né? Como tem lá em João capítulo 1, o verbo de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. Nós não sabemos que exército é esse. Alguns acham que são seres angelicais, alguns também querem ligar isso à própria igreja. E quando Cristo vem, o casamento já aconteceu aqui, né? A igreja se une a Jesus, e então a igreja volta para fazer o grande julgamento. E a igreja então faz parte desse momento agora. A igreja, que também são os convidados, agora são os cavaleiros junto com o grande cavaleiro. É uma possibilidade, eu acho extremamente viável. Por quê? Porque nas cartas que Cristo escreve à igreja, uma das promessas é: vocês vão reinar comigo. E muitos dos poderes de Cristo serão dados também aos seus eleitos, ao seu povo, à sua igreja.
Então faz sentido, é interessante, a igreja é chamada de noivo, convidado, e agora de cavaleiros também, junto com o grande cavaleiro branco. Continua o texto. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, está vendo? Do furor da ira de Deus, do Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em seu manto, aí vai dizer assim, na minha versão, em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome. Alguns acreditam, eu penso assim, que a ideia é em seu manto, isto é, onde o manto que está sobre a sua coxa. Essa é a ideia. Não é na coxa propriamente dita, mas é no manto que está sobre a coxa. Está escrito isso. Agora, por que dar esse destaque? Sinceramente, irmãos, eu não sei. Porque eu poderia passar aqui o tempo todinho dando aqui fazendo umas gambiarras exegéticas aqui para vocês, mas não vai dar. Mas o fato é que ele recebe esse título, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Percebe que a cena é grandiosa. E percebe que tudo é simbólico também. Você não pode acreditar que Cristo vem num cavalo branco e que ele vai abrir a boca dele, vai sair uma espada da boca dele, ele vai tentar matar as pessoas. Claramente a ideia é, quando Cristo vier, pelo poder da sua palavra de julgamento, tudo será resolvido. Assim como na criação, quando Deus diz haja luz e houve luz, pelo poder da sua palavra as coisas vieram a existir. Quando Cristo vier e todo mundo querendo guerrear contra ele, e eu não acredito também que essa guerra é uma guerra literal, tá? Mas representa a ideia de um povo que não se rende a Deus, que não quer Deus, quer guerrear contra o próprio Deus. Ele vai só abrir a boca e vai julgar. Acaba sendo uma cena ridícula por parte de quem quer guerrear com Deus. É como uma formiguinha querendo disputar com um elefante. Essas ilustrações mais acabam sendo ilustrações toscas. Mas a gente vê que é ridículo alguém querer guerrear com Deus. Mas é o que está aqui. Vi um anjo que estava em pé no sol e que exclamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. E que banquete é esse? Já teve um banquete, já teve uma festa nesse texto. A festa do casamento. Lá nós somos os participantes, aqueles que são de Cristo, convidados dessa festa. Aqui você tem uma outra festa, um outro banquete. As pessoas aqui são alimento aqui. E claramente é uma figura de guerra, de final de guerra. Tá? Final de guerra, corpos. Se você estudar um pouco da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pegar alguns documentários na internet, você vai ver, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial foi uma das guerras mais sangrentas. Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, morte, é tudo assim, tudo número assim, 1000, e naquele dia morreram 1000 e pouco. Tudo números assim enormes. Você imagina o número de corpos, a podridão do ar. É essa figura que está na cabeça aqui na hora de fazer essa simbologia da volta de Jesus. De uma pilha de corpos podres. E agora, aves de rapina se aproximando. Toda ave que come carniços, urubus e tudo mais, comendo carne. Mas o que é interessante é que geralmente esse chamado às aves é depois da guerra. Aqui é antes. Podem vir, porque não vai demorar muito. Entende a ideia? Não precisa esperar muito. Chama logo as aves, porque aqui é só uma palavra. Entendeu? É tipo você vai lutar com alguém e diz assim, chama logo a ambulância. Por quê? Porque eu vou quebrar ele agora. E não vai durar 2 segundos. Chama logo a ambulância. Você já garante isso. Essa é a imagem. Quando Cristo vier, aqueles que não aceitaram, que rejeitaram o seu evangelho, que não tiveram como Senhor das suas vidas, muito pelo contrário, querem guerrear contra ele, não, é ridículo. É como diz o Salmo 2, que é citado aqui também. Deus ri dessas coisas. Porque é ridículo. Ele diz,
para comerem carne, venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de quê? Reis, generais, poderosos, carne de cavalos, cavaleiros, carne de todos, livres, escravos, pequenos e grandes. Ou seja, os condenados, assim como os salvos, variam em termos de classe social. Em todos os dois grupos tem grandes e pequenos. Então vi a besta. Ela é um personagem importante no livro de Apocalipse. Capítulo 13, a gente viu na última semana também. Lembra, a besta aqui é uma referência àquela que emerge do mar, do capítulo 13. Lembra, ela representa tanto um reino, como também uma pessoa, que é o anticristo. Então ele vai dizer, vi a besta, os reis da terra, os seus exércitos, reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que é a segunda besta, que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo, ou seja, de Cristo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. É uma imagem assim bem grotesca, né? Grandiosa. E eu acredito que a ideia de que os dois personagens foram colocados vivos no lago de fogo para dar uma ideia de julgamento diferenciado e também uma ideia de um julgamento pior. E o que a gente vai aprender na semana que vem, quando ler o capítulo 20, é que Deus, ao julgar as pessoas e ao condenar as pessoas, o que fica claro é que essa condenação ela não é idêntica para todo mundo. Ela é ruim para todos que são condenados, mas ela não é idêntica. Começa logo aqui. Essa besta, que é um anticristo, ele recebe um tipo de condenação diferenciada. A ideia de que é uma condenação pior ainda. Que aplicações podemos tirar desse texto? Alguns aqui, irmãos. Primeiro, nunca conheceremos Deus em sua plenitude. Sempre haverá elementos de mistério na nossa relação com Deus. Sempre. É por isso que alguns dizem que até no novo céu e na nova terra vai ter teologia. Porque nós estaremos estudando Deus sempre, porque nós nunca poderemos entender Deus em tudo. Sempre haverá elementos de mistério. Tem um nome escrito na testa de Jesus que ninguém sabe. Só Ele sabe. Há elementos de mistério na nossa vida com Deus. Podemos conhecer a Deus, já conhecemos a Deus, já vivemos com Ele, amamos, nos relacionamos com Ele. E esse conhecimento de Deus vai aumentando, vai se intensificando, mas ele nunca chegará a um elemento a uma situação, melhor dizendo, a um estágio de um conhecimento que eu possa abarcar o conhecimento de Deus. Não dá. Nós devemos sempre lembrar nesse ponto. Nós somos criaturas. Criatura não pode igualar-se ao seu Criador. Então nós nunca conheceremos Deus em tudo. Sempre haverá elementos de mistério. Isso é importante a gente aprender já agora. Não queira todas as explicações, porque você nunca as terá. Nunca as terá. Não é, pastor, quando estiver no novo céu e na nova terra, certamente será um momento de grande glória, e nosso conhecimento com o Senhor será muito maior, a nossa intimidade com Deus será muito maior, nossos prazeres serão ampliados de forma grandiosa, mas não vai dizer que, pronto, agora, né? Agora, pronto, conhecer a Deus aqui, ó. Não dá. Nunca. Jamais. Segundo, o nosso casamento é uma ilustração desse evento, dessa relação entre Deus e a igreja. Vocês estão casados, não esqueçam disso. Cristo deu a vida pela igreja. Dê a vida pela sua esposa.
Não esqueçam, irmãs, a igreja deve ter uma postura de submissão ao marido como a Cristo. Essa é uma relação que as pessoas nem vão compreender em sua plenitude muitas vezes. Você vai estar casado e as pessoas vão dizer: como é que você aguenta aquele cara? Ou como é que você aguenta aquela mulher? Você vai dizer: esse casamento representa algo muito maior. A relação de Cristo com a igreja. Então, eu acho que é por isso que casamentos bem-sucedidos, mesmo na nossa sociedade, que desvaloriza o casamento, cada dia mais, casamento só é tópico de piada depreciativa, né? Cada dia mais, mesmo na sociedade em que o casamento é depreciado, uma família em que você vê algum nível de harmonia chama a atenção das pessoas. Chama a atenção porque ninguém pode se relacionar com outra pessoa e dar certo, entendeu? Eu não me aguento. E eu acho que também isso pode ser a realidade da sua vida. Tem hora que você diz assim, né? Senhor, me livra-me de mim, porque eu não me aguento mais. Quanto mais você viver com outra pessoa. Casamento é algo que tudo pode dar errado. É como igreja. Como é que pode se juntar um monte de gente assim, né? Ó? Nada a ver com o outro. Irmão Firmino é pintor, o Marquinhos trabalhava com saúde, um é vendedor, outro. Como é que junta todo esse pessoal? Tinha tudo para dar errado. Quarta aplicação. Aliás, terceira aplicação. Diante dessa cena grotesca de uma ceia, né, ou de um banquete, onde o prato principal são pessoas. Essa cena assim, né, apocalíptica, né, ou grotesca. Você não pode ignorar o fato de que Deus quer gerar em nós algum tipo de sensação. Quando você lê algumas passagens da Bíblia, você sente prazer pela própria leitura. O objetivo da leitura muitas vezes é levar você à imaginação, às vezes a leitura está te levando a pensar um pouco, às vezes está te levando a lembrar de algumas coisas. Enfim, o objetivo aqui certamente é criar em nós um certo tipo de repúdio ao ponto de dizer: eu não quero participar desse banquete, eu quero participar do outro. Quarta aplicação. Nem condenado, nem salvo tem classe social específica. A gente viu na primeira parte: quem são chamados para louvar ao Senhor, porque eis o casamento, os grandes e pequenos. É aqueles que são comidos pelas aves simbólicas do julgamento de Deus, são grandes e pequenos. Não existe essa de uma classe social. Na igreja não tem nem judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre. Assim como condenado não tem conta bancária, salvo também não tem. Isso não, a grande questão é o que faz a diferença não é a minha classe social, a minha capacidade intelectual. É ser convidado por Deus para a festa. Quinta aplicação. A reação do ser humano diante do derramar da ira de Deus revela muito da humanidade. O ser humano reage aqui. Ele quer fazer o que com Deus? Ele quer guerrear contra Deus. A gente já aprendeu aqui em Apocalipse. Ele blasfema de Deus. Deus manda a sua ira, não plena ainda, em selos e trombetas. E ele olha, e o texto diz assim: e eles mesmo assim não se arrependeram, antes blasfemaram contra Deus. Quando Deus derramava a sua ira, no livro de Apocalipse aqui, quando ele derrama a sua ira, ele fica na expectativa: agora eu acho que eles vão se arrepender. A ideia é que aquilo também era um meio de arrependimento. Mas qual a reação do ser humano? Ele não se arrepende
ainda blasfema contra Deus, e no final aqui ainda guerreia contra Deus. Isso deveria levar você a pensar um pouco mais sobre o que é a raça humana sob o domínio do pecado. É isso aqui. Tem muita gente que ainda tem uma visão ainda romântica da humanidade. É por isso que os cristãos, muitas vezes, se identificam com filósofos pessimistas. Porque muitas vezes eles não são pessimistas, eles são realistas. Ele não tem aquela expectativa da humanidade, aquela coisa, os seres humanos, fulano de tal, não tem aquela perspectiva. Seja grande, seja pequeno, seja formado, seja letrado. Essas pessoas têm o mesmo coração. Blasfemam contra Deus, não querem se arrepender, ainda querem guerrear contra Deus. Ao ler o livro de Apocalipse, aprenda um pouco mais sobre o que é o ser humano sob o pecado. Sexta aplicação. Somos suscetíveis à idolatria. João, o apóstolo, experiente, homem de maturidade, de sofrimento, ensinado pelo próprio Senhor Jesus, pastor de igreja, anos e anos, se curva diante do anjo. Se curvou diante do anjo. E às vezes a gente pode fazer isso com outras pessoas. Se curvar diante de, qualquer outra coisa. Aquilo que nós estamos aprendendo na escola dominical. Os falsos deuses. O dinheiro é um falso Deus. A gente viu o sucesso é um falso Deus que tenta trazer para você um senso de dignidade e importância, quando na verdade não é isso que te faz importante, ter sucesso ou não ter sucesso. São deuses falsos. João se curvou diante de um anjo. Nós podemos nos curvar diante de um emprego, de uma pessoa, várias questões aqui. O que esse texto me faz alertar, cada vez mais, é como é gritante a idolatria católica romana. A nossa idolatria ainda é possível. E nós não podemos reduzir a idolatria a o que acontece na Igreja Católica Romana. Quando as pessoas se curvam diante de uma imagem, mas elas dizem que não é adoração. É uma veneração. E se você for estudar lá no Catecismo Romano, você vai aprender que existem 3 tipos de adoração. Tem a adoração, que é a dulia. Não, tem a dulia, que é destinada somente aos santos. Tem a hiperdulia, que é somente a Maria, que entre os santos ela, E tem a latria, que é só para Deus. E aqui João fez o quê, irmão? Foi dulia, hiperdulia, latria. Meu amigo, se curvou diante, tratou e trata aquela pessoa como se fosse o próprio Deus. É idolatria, é ridículo. Se alguém me perguntar por que eu não rezo Ave Maria, a resposta é muito simples. Ela morreu. Ela está morta. Ninguém fala com morto. Entendeu? Só isso. É por isso que tem até uma linha de espiritismo aí na parada, né? Porque o catolicismo oficialmente é contra o espiritismo. Beleza. Mas está falando com Maria porque ela não morreu? E João não morreu também? Está falando com quem? Não é com morto, não? Isso não existe. Isso é a idolatria na sua manifestação mais grotesca. Mas nós evangélicos, que não tem uma imagem aqui, podemos ainda assim cair na idolatria. Podemos não nos curvar diante de uma imagem, mas de um conceito, de uma ideia, de uma pessoa. Sétima aplicação. As roupas da noiva são as obras daqueles que fazem parte da igreja. A beleza da nossa igreja deve ser o fato de testemunharmos de Cristo e vivermos uma vida de compromisso e santidade com Ele. Isso é a beleza de uma igreja. Queridos, como nós somos levados
Como nós somos tolos às vezes. Achamos que a beleza de uma igreja está na estrutura física dela, nas programações que ela oferece. A beleza do povo de Deus está, segundo o texto aqui está dizendo, o linho fino, são os atos justos dos santos. Linho é um tecido extremamente caro para aquela época. Era o tecido caro da época, não sei qual é o tecido caro de hoje, mas daquela época era o linho. E a ideia aqui é de um linho extremamente limpo, puro, reluzente. E isso é belo aos olhos do Senhor. Querido irmão, às vezes o que é belo aos olhos do Senhor é feio para os olhos dos outros. Deus nos escute a nossa prece de apreciar a beleza da santidade como Ele aprecia. Como o salmista diz, né? Fala da beleza da santidade de Deus. A gente às vezes cantou aqui alguma música chamada Lindo, Tão Lindo, falando de Jesus Cristo é lindo. Que sentido de Jesus Cristo é lindo? Se for na parte estética, você vai estar mentindo, porque ninguém sabe como é que ele era. A beleza está ligada à santidade. Já que o assunto é beleza, vamos falar com as irmãs, né? Geralmente são que mais se sacrificam em nome da beleza, porque eu ando de sapato, o solo aqui, normal, mas a irmã bota um saltozão. Em nome de quê? Da beleza, da estética. Mas o que a Bíblia diz para a gente, irmão, que o mais legal é alguém apreciar a beleza da santidade. Minha irmã, você quer se adornar? Siga os conselhos de Pedro. Se adorne de boas obras. Siga o conselho de Paulo. Se adorne de boas obras. Porque por mais que esteticamente você seja brega, e eu espero que não seja brega, porque não é legal também, alguém pode olhar e dizer assim, sabe, aquele irmão é lindo. Aquela irmã é linda. Não é somente um julgamento estritamente estético, eu diria até mais, é estético, na sua visão mais ampla de estética, né, que envolve até o comportamento da pessoa, até a forma da pessoa falar, isso também envolve, a estética está envolvida em tudo isso. Mas, querido irmão, prezem pela beleza que Deus admira. Essa beleza aqui, ó, atos justos, atos santos. É por isso que você pode olhar para alguma pessoa e assim, digamos, até você com a minha esposa estava falando sobre isso, que tem pessoas que se você pegar cada parte da pessoa, ela não é bonita. Mas ela juntou as peças ali e a pessoa falou, deu uma olhada, né, presença. Né? É uma pessoa que traz essa ideia de beleza. Eu creio que entre os santos, na comunidade dos santos, na comunhão dos santos, essa apreciação estética tem que ser muito mais ampla. Entende o que estou dizendo? Você não pode somente apreciar a estética naquilo que é sensível em termos de cor, de forma, de nuance. Não é isso. Estética para nós é muito mais amplo. Beleza para nós é santidade. Por isso que algumas pessoas, mesmo sendo belas usando alguns critérios, na nossa estética não bate. Entende? A gente diz, não deu. E isso até entre os incrédulos você encontra. Porque ainda são criaturas de Deus. Às vezes você encontra uma pessoa, cara, aquela mulher é muito bonita, aí ela começa a falar um monte de bobagem, cara, foi mal, retiro o que eu disse. Mas não é a mesma pessoa? Não, é porque... Até entre os incrédulos você encontra isso, porque entre nós não. A igreja de Cristo é bonita, é bela, sua roupa é bela. Por quê? Pelos atos de justiça. Amplie o seu conceito de estética. O que é belo para você? Adolescente, jovem. Na maioria das vezes que você escolhe seu namorado ou namorado, o critério seu de estética é reduzido. Seu foco de estética é muito pobre ainda. Ela é gatinha. Amplie o seu conceito de estético.
Olhe para uma menina e diga que ela é linda por uma visão mais ampla. O problema é que as irmãs não querem ouvir isso, né? Às vezes, elas preferem elogios do tipo, você está linda hoje, seu cabelo está maravilhoso, ao invés de, que mulher piedosa. A tua santidade me impressiona. A forma como você ora quebra o meu coração. Geralmente é só questão estética. Vamos ampliar nosso conceito de estética. Por último, são 2 os banquetes aqui representados, simbolizados. Qual é o seu? É o banquete do casamento ou do julgamento? É festa ou condenação? E você pode dizer, pastor, é porque eu não fui convidado. O banquete você está sendo agora. Convidado agora. Chamado agora. A entregar a sua vida completamente a Cristo. Para quando Ele vier, a gente se encontrar com Ele numa grande festa. Porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, crente é festeiro. Crente se alegra. Crente ri. Mas é porque para a gente tem que ter um valor estético santo, entendeu? É por isso que o nosso critério de alegria é muito mais amplo. Nós somos muito mais criteriosos na nossa forma de se alegrar. E não vemos a hora de fazer uma grande festa com o Senhor. Festa santa. Para muitas pessoas, uma coisa anula a outra. Para nós, não existe festa sem santidade. Você quer fazer parte dessa festa? A Bíblia diz, é só você acreditar, aceitar, render-se a Cristo, entregar a sua vida completamente a Ele. E aí vai ser uma grande festa. Eu vou ser bem direto, bem claro com você, embora dolorido. Se você hoje não recebe a Cristo, não espere por outra coisa não. Você não vai participar do banquete. Você vai ser o banquete. Que você possa entender isso. Que isso possa te incomodar. Que possa ser objeto de muita reflexão. Que você entenda que um dia Cristo virá. E vão ser 2 banquetes. Participe do que é festivo. E não seja o próprio banquete. Vamos orar. Santo Deus, Pai que está no céu, oramos para que o Teu nome seja santificado entre nós, que expressemos a Tua santidade uns para com os outros. Desejamos muito, ó Pai, a vinda do Teu reino, a completude, a consumação do Teu reino que já é real. Experimentamos muitos benefícios do Teu reino, mas queremos ver a plenitude. Queremos fazer parte do grande banquete. Queremos estar nesse momento que será marcado por de grande prazer, com grande alegria. Senhor, enche nosso coração com a alegria que só o Senhor pode dar. Nos dá um senso de alegria, de prazer, que seja coadunado com a Tua vontade. Abençoa-nos, ó Pai. Oramos agradecidos por essa igreja. Ser com essa igreja. Tem misericórdia de nós, derrama a Tua graça todos os dias sobre nós, porque precisamos do Senhor a cada momento, existimos para o Senhor, mas muitas vezes queremos cair diante de ídolos. Nos preserva disso. Tira de nós os falsos deuses, para que possamos ver corretamente a Tua palavra. Tira e derruba os ídolos que podem estar em nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, a viver uma vida de adoração plena a Ti. Que quando adorarmos, estejamos realmente adorando a Ti, e não ao reflexo que nós esperamos, e não a um Deus que criamos em nosso coração, mas o verdadeiro e o único Deus. O Senhor, Deus Jeová das Escrituras, de Abraão, de Isaac, de Jacó, das promessas que enviou Jesus. Abençoa-nos, Senhor Pai, em nome de Jesus. Amém.